Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, Tocantins. Nós somos do Ministério Madureira, Assembleia de Deus, Nação Madureira. E aqui nós temos por nosso pastor presidente, que é o pastor presidente do Campo de Fátima, na cidade de Fátima, pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza. Queridos, eu quero pedir a você que nos ajude nessa plataforma se inscrevendo em nosso canal para nós chegarmos aí aos 1000 inscritos. Também eu peço a você que, se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Deixando o like, o YouTube vai entender que o conteúdo do nosso vídeo é bem relevante. Também, se você não gostar, pode deixar o seu dislike sem problema nenhum. Também eu quero que você deixe os seus comentários abaixo do vídeo para nós podermos interagir, tá bom? Agradeço a todos aqueles que estão interagindo conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos estar comentando a lição de número 7, mas não é os 3 tópicos. Não, nós vamos estar liberando a cada dia, se possível, um tópico, tá bom? Nós vamos estar comentando essa lição 7, que será ministrada no dia 16 agora desse mês, e está com uma temática muito maravilhosa, que é a ameaça aos valores cristãos. Ameaça aos valores cristãos na família. O texto áureo está em 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verdade aplicada, a família cristã não deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçado na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo. O objetivo da lição, eu vou estar citando só o primeiro objetivo, que é explicar que o mau uso dos meios da comunicação prejudica a família. Porque eu vou estar explicando, eu vou estar citando só esse primeiro objetivo? Porque nós vamos estar comentando só o primeiro tópico, tá ok? E os textos de referência está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Esses são os textos de referência para ser estudado, tá ok? Aí na sua casa. Então, o primeiro tópico é o mau uso dos meios de comunicações. 1.1, as redes sociais. 1.2, a televisão. 1.3, a dependência da internet. Então, são isso aqui que nós vamos estar comentando neste vídeo, tá ok? Que está de grande valia para o nosso conhecimento. Isso vai ser bom para você, porque você vai se aprofundando e no dia 16 você dará aí uma ótima aula. Então aqui a nossa temática é justamente ameaça aos valores cristãos na família, né? Ameaça aos valores cristãos na família. Você vai ver eu sempre olhando um pouco para cá, porque eu estou me basando em algumas coisas que eu coloquei dentro de pesquisa que eu fiz e tantas outras coisas, tá ok? Então, ameaça aos valores cristãos na família. Quando nós nos reportamos a valores cristãos, logo nós entendemos que isso está ligado a princípio, está ligado a caráter, né? A conduta da pessoa. Então, valores da família ou valores familiares são as crenças políticas e sociais que a família mantém.
certo? Valores da família ou valores familiares são crenças políticas e sociais que a família mantém. Ela mantém esse costume dentro da família, este valor, esses princípios estabelecidos desde o momento em que a criança começou a entender o que é não e o que é sim, quando o pai e a mãe falavam. Tá ok? Então, uma família tradicional, ela é formada por pai e mãe unidos por um matrimônio, certo? Pelo casamento. Então, essa é a família tradicional. E daí vem os filhos e as filhas. Isso aí compõe uma família. Então, essa família, ela é considerada uma instituição responsável por promover, preste muita atenção, por promover a educação dos filhos. Não é ninguém que vai educar os seus filhos. Quem educa os filhos é pai e mãe, certo? Não é professora nem professor. Simplesmente eles vão estar ensinando as matérias contidas em livros para seus filhos, mas a educação, ela sai de dentro de casa. Então, a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento desses no meio social. Então, quando você vê aí um jovem, uma moça educada no meio da sociedade, pode ter certeza que houve influência dos seus pais, que houve uma boa educação dos seus pais dentro do lar. Então, o que é isso? Isso são valores. E nós que somos cristãos, nós temos que preservar os nossos valores dentro da nossa família. E o que é valor, né? Isso aqui é muito importante, se você quiser passar na sala de aula. Valores são conjuntos, ou são conjuntos de características de uma determinada pessoa que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos, com o meio ambiente. Então, a palavra valor, ela pode significar reputação ou talento e coragem. Então, isso está relacionado a valores, certo? Está relacionado a valores. Está relacionado à reputação, a boa conduta que essa pessoa ela tenha no meio social. Então, nós observamos aqui nessa temática que os valores cristãos, né, eles estão sendo ameaçados. Observe que o comentarista colocou aqui: ameaça aos valores cristãos na família. Então, os valores cristãos, os valores da família estão sendo ameaçados. Agora, que ameaça são essas? Ameaçados por quê? Né? De onde estão vindo essas ameaças? De onde estão vindo essas ameaças? Que os valores cristãos na família estão sendo ameaçados. Então agora vamos aqui para o primeiro tópico que você vai ver de onde está vindo essas ameaças. Primeiro tópico: o mau uso dos meios
de comunicação. Então, é aqui. Essas ameaças, elas estão vindo do mau uso dos meios de comunicação, certo? Então, a família está sendo ameaçada porque não está sabendo se utilizar dos meios de comunicação. Tem família que já foi bombardeada, já foi contaminada. Outras estão sendo ameaçadas porque ainda não foram bombardeadas. A ameaça está chegando, a ameaça está aí, mas é preciso vigilância para não cair nas artimanhas de Satanás, certo? Então, a família cristã, ela tem que preservar, ela tem que cuidar. Quando eu falo a família, eu estou me reportando ao pai, estou me reportando à mãe, né? E os demais, os filhos. Então, a família tem que preservar seus valores para não ser atacado por Satanás. Vamos ver um texto muito importante na palavra de Deus que Pedro escreveu a sua primeira carta no capítulo 5 e o versículo 8, dizendo assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso foi Pedro que falou, inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também escreveu algo muito importante sobre essa questão de você tomar cuidado. Mas eu não posso ter isso aqui, eu não posso navegar nisso aqui, eu não posso me utilizar disso aqui. Veja bem o que é que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, tudo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tanto o pai e a mãe têm que estar atento, têm que estar muito esperto naquilo em que os filhos estão assistindo, estão acessando, tem que estar muito atento. Então, o que vai prevalecer neste momento se chama comunicação. E uma comunicação com mansidão, com amor. Uma comunicação bem voltada ao amor para com os filhos naquele momento, para que os pais venham evitar o pior. Pois nós já falamos que os pais são responsáveis por promover a educação dos filhos. Então vamos ver de novo o que a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, os pais têm que criar os filhos na doutrina, tem que doutriná-los, tem que admoestá-los para que eles não venham entrar por caminhos tortuosos. Então, o mau uso de comunicação pode estragar um lar. Então, observe que nós estamos dentro desse primeiro objetivo. Nós estamos tentando explicar o que está afetando a família,
Nós estamos aqui tentando o máximo possível mostrar o que de fato está deixando a família cada vez mais distanciada, seus membros distanciados. Então, temos que ter muito cuidado no mau uso dos meios de comunicação. Então, com o mau uso desses meios de comunicação, pode agora surgir brigas dentro do lar, brigas, rebeldia dos filhos, pode surgir agora dentro do lar pelo fato de estarem com as suas mentes poluídas. Veja bem o que escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se uma pessoa, se um adolescente, se um jovem, se a mãe ou o pai está com usos indevidos nesses meios de comunicações, pode ter certeza que a família está prejudicada, porque as suas mentes estão poluídas. Como vão sentir a boa, como vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não tem como experimentar. Por quê? Porque a sua mente está poluída. Então é necessário que aconteça uma renovação pelo novo entendimento, para que venha experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então é muito importante o casal ter cuidado naquilo que está navegando, naquilo que está, qual é o site que está ali navegando, o que é que está vendo na internet. Tenha muito cuidado, porque o mau uso dos meios de comunicações pode prejudicar a sua família, tá ok? Então, com o mau uso da comunicação, a família pode ser prejudicada em 3 esferas da vida. Deixa eu repetir aqui para você. Com o mau uso da comunicação, a família pode ser prejudicada em 3 esferas da vida. Primeira, moral. Moralmente, pode ser prejudicada nessa primeira esfera, na sua moral. E o que é moral? Segundo o dicionário da língua portuguesa, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Agora, se essa pessoa ela foi atingida no seu moral, como que ela pode ter um bom comportamento na igreja? Como que ela pode ter um bom comportamento na sociedade? Não, de hipótese alguma. Entendeu? Se ela for atingida moralmente, os comportamentos dela será negativo. Isso refletirá algo negativo diante da sociedade. Então, o reflexo da sociedade é o que a pessoa é dentro da sua casa, certo? Segundo, ela pode ser atingida nessa segunda esfera, social. O que é social? Segundo o dicionário da língua portuguesa, social concernente a uma comunidade, a uma sociedade humana,
ao relacionamento entre indivíduos. Então, social está ligado ao seu relacionamento entre pessoas. Mas se você já foi atingido moralmente, você não tem como ter um bom relacionamento entre pessoas, porque a sua mente está cauterizada com tantas coisas que você foi absorvendo para a sua mente. Então, esses mau uso nesses meios de comunicação pode prejudicar algum membro da família. Terceiro, se ela for atingida também nessa esfera da vida que é espiritual, aí fica muito difícil. Por quê? O que é ser espiritual? Bom, a Bíblia nos dá resposta para isso. Segundo a Bíblia Sagrada, espiritual é uma pessoa separada. E tudo que é separado é uma pessoa santa. Separado está relacionado a santo. Espiritual é uma pessoa separada das coisas profanas e diferente dos costumes pecaminosos deste mundo. Isso é ser espiritual. Tá ok? Vamos agora para o 1.1 da nossa lição. As redes sociais. Nós falamos nesse primeiro tópico o mau uso dos meios da comunicação e nós explicamos sobre o perigo que é esse mau uso. Só que esse mau uso está relacionado a esses três subpontos, que é as redes sociais, a televisão e a dependência da internet, certo? Porém, nós estamos tentando passar aqui um subsídio mais aprofundado para você ter uma aula excelente no dia 16, tá ok? Então, 1.1, as redes sociais. Bom, as redes sociais ou mídias sociais, primeiro vamos entender aqui essa questão aqui de redes sociais e mídias sociais, certo? Então, elas são plataformas de comunicação, certo? Que conecta pessoas em todo o mundo. Isso são redes sociais ou mídias sociais, dá tudo no mesmo, né? Existem pessoas que dizem que há uma diferença entre redes sociais e mídias sociais. Para mim, dá tudo no mesmo, certo? Então, as principais mídias sociais são Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter e o WhatsApp. O Twitter aqui ele é um mini blog, né? O Twitter. E também nós temos aí as mídias tradicionais. As mídias tradicionais são TV, rádios, rádio e jornal. Elas estão perdendo cada vez mais espaço para as mídias sociais. Depois que as mídias sociais entraram mais em foco, as mídias tradicionais começaram mais a dar uma queda. Então, com todas essas ferramentas à nossa disposição, o Bispo Abner aborda algo muito importante, que ele diz que a comunicação verbal entre os membros ali da família tem reduzido, né? Tem reduzido cada vez mais. Então, com tanto meio de comunicação como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, né? O diálogo, a comunicação entre os membros da família tem reduzido. Então, a família em geral tem gastado mais tempo, mas é tempo mesmo, tem gastado mais tempo com o relativo e não tem priorizado o bem maior. Qual é o bem maior? O bem maior é os membros, né? Primeiro nós sabemos que é Deus, mas o bem maior é os membros da família, filha, filhos, né?
marido, esposa. Isso é o bem maior. Então, existe marido que ele não consegue dar atenção a filhos, a esposa, porque o tempo dele é mais conectado com as redes sociais. Igualmente a esposa. Tem vezes que a prioridade dela é mais as redes sociais do que os membros da família. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esses maus usos, ele pode prejudicar, pode afetar a nossa família. Entendeu? Então, se nós observarmos os pais como um protetor ali da família, ele tem que ter cuidado com os seus filhos, principalmente aqueles que ainda são crianças, porque segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, diz que considera-se criança pessoas abaixo de 12 anos incompleto. Por esse motivo nós entendemos que não é lícito um pai, ou vou colocar aqui os pais, comprar celular e dar aos seus filhos que ainda é criança. Por exemplo, uma pessoa abaixo de 12 anos é uma criança. Então o pai vai lá, compra um celular para a criança, entrega na mão dele e acha bonitinho ele acessando algumas redes sociais, né? Mas só que eles são influenciados. Eles muitas das vezes são atacados porque eles não têm domínio ainda naquilo que eles estão assistindo. Então, isso tem que ter muito cuidado com isso. As crianças, elas não têm tamanha capacidade, certo? De discernir muito bem entre o certo e errado. Bom, o que ela está vendo ali, para ela é normal, que ela não tem essa tamanha capacidade. Os adultos já são influenciados, imagine as crianças, né? Se um adulto já é influenciado, fica ali alienado, fica ali preso, escravo daquilo, imagine uma criança. Então, tem que ter muito cuidado, certo? O mau uso nas redes sociais, no que diz respeito à criança, a culpa é de quem? É dos pais. Porque os pais são os protetores, certo? São os protetores. Então, repito, a responsabilidade de educar os filhos, que ainda são jovens e adolescentes, é dos pais, né? Enquanto o filho está dentro de casa, comendo aquilo que o pai está colocando dentro de casa, pai, eu quero isso, tudo bem. Deu ali um notebook para a filha, um adolescente, um jovem, né? Mas saber o que é que ele está acessando. Aí a filha põe internet, quer dizer, põe senha no PC dela, põe senha no celular dela, tudo tem senha, o pai não tem acesso a nada, a mãe não tem acesso a nada, e a filha e o filho faz o que quer. Então cadê o dono desse lar? Cadê o cabeça desse lar? Então fica difícil. Tenha muito cuidado no que os filhos estão acessando, porque a sua família pode ser prejudicada, certo? Então, se a responsabilidade é dos pais educar os filhos, por sua vez eles têm que conscientizá-los sobre os perigos do mau uso nas redes sociais, certo? As redes sociais, para quem sabe usar, é bacana, já pensou? Você está interagindo com o seu amigo que está nos Estados Unidos, né? Você está interagindo com o seu amigo que está na China. As redes sociais, para quem sabe usar, é muito bom. Você ali tem um álbum digital, e também tem que ter muito cuidado com o que é que você está pondo nesse álbum digital, né? Porque existem pessoas que ficam expondo a vida dela lá, fica expondo a vida dela naquele álbum digital dela, fica expondo ali, muitas das vezes coloca até foto nudes, mostrando as suas partes que não deveria mostrar. Então, cristão tem que ser exemplo para essa sociedade. Cristão não pode estar postando foto de todo jeito em rede social. Tem que ter muito cuidado, porque o mau uso nas redes sociais
pode acabar com a sua vida espiritual, certo? Você pode dizer assim, não, eu estou bem, eu estou bem profissionalmente, estou bem financeiramente, mas e a vida espiritual, está bem? Estou me reportando aqui agora a pessoas cristãs, e sua vida espiritual está bem? Então, tenha muito cuidado com esse mau uso nas redes sociais, certo? Um lar sem disciplina, certo? Sem disciplina, sem doutrina, ele é um lar fadado ao fracasso. Tanto o esposo, esposa, filhos e filhas, eles têm que ter cuidado no que estão acessando, eles têm que ter cuidado do que anda acessando, certo? Eles têm que ter cuidado do que anda postando no Instagram, no Facebook, certo? Eles têm que ter cuidado do que está vendo nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, essa potência, certo? Eles têm que ter muito cuidado o que é que está acessando. Por exemplo, de repente um adolescente, ele acessa um vídeo de uma moça com um short muito vulgar, uma blusinha muito vulgar, dançando uma música muito vulgar, indo lá embaixo, se requebrando toda. E ela naquele momento ali, ela está transmitindo sensualidade. Então ele ainda é jovem, adolescente, aqui dali vai entrando dentro de si, vai despertando aquele desejo para o pecado, certo? Então veja aqui, ó, o que diz aqui a nossa lição, no textuário da nossa lição. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, certo? Então ali você vai ficar olhando aquilo, né? Tá navegando ali em um canal que a mina ali tá fazendo atos de danças terríveis e começa a te estimular a você entrar nessa vida profana. Então tem que ter muito cuidado, né? Eu estou falando aqui para pessoas cristãs, porque pessoas cristãs é diferente, tem que ser diferente. Malaquias 3:18 diz: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. É uma diferença. Você é luz, você tem que brilhar. Há uma diferença muito grande. Então, você tem que ter cuidado no que você está acessando, certo? O mau uso nessa ferramenta pode te prejudicar muito. Você tem que ter muito cuidado. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 e o versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se todos os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha aí. A candeia do corpo é os olhos. Então tome muito cuidado com o que você anda vendo na internet. Tome muito cuidado, viu? Porque você pode ficar preso, escravo, por uma força maligna. Tenha muito cuidado. Agora, dois fatores, quero citar aqui dois fatores importantíssimos, que tem que ser analisado. Primeiro, o mau uso nas redes sociais. Segundo, o bom uso nas redes sociais, certo? Nesse primeiro fator, o que é que o mau uso nas redes sociais vai me causar? Vai me causar terríveis consequências. Pode causar uma separação, pode causar uma destruição entre a família, certo? Pode causar tudo isso. Então, quando é usado, quando é usado errado, se torna perigoso, certo? O mau uso nas redes sociais, quando é usado errado, se torna perigoso. Usar ferramentas como Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, WhatsApp. Eu não tenho nada contra, eu quero falar aqui. Eu não tenho nada contra essas redes sociais aqui, eu não tenho nada contra, certo? Nós estamos aqui orientando os cristãos a saberem de uma forma correta como se utilizar das redes sociais. Por exemplo, o Facebook, ele não tem como controlar tudo. A pessoa é maior de 18 anos, muitas das vezes posta coisa lá. Existe mulher que posta fotos lá terríveis. Então, se você ficar dentro daquilo ali, a sua vida pode ser destruída, certo? Então, como eu citei aqui o caso do YouTube, dessa plataforma extraordinária. Vamos supor, para ela lá que não conhece a verdade, para a moça que não conhece a verdade, é normal para ela estar dançando daquele jeito, entendeu? Mas para nós que conhecemos a verdade, sabemos que não é certo um cristão ficar ali feito babando naquilo ali. Então tem que ter muito cuidado. O mau uso nas redes sociais, quando é usado errado, se torna perigoso. Pode acontecer até uma separação, uma destruição aí no casamento. Então tem que ter muito cuidado relacionado a isso, certo? Então, quando esses meios de comunicações aqui é usado de uma forma inadequada, é perigoso ao cônjuge, ao cônjuge, é perigoso. E também todos os membros da família podem padecer, certo? Segundo, o bom uso nas redes sociais. O bom uso. Bom, eu estou usando esse vídeo agora, ele vai para o YouTube, certo? Eu tenho um canal no YouTube. Então, quando nós se utilizamos dessa ferramenta para o bom uso, é extraordinário. Querido, através dessa rede eu posso fazer um evangelismo em massa. Você sabe o que é um evangelismo em massa? Um evangelismo em massa é atingir milhões de pessoas, sem você ir lá, de uma em uma pessoa, você atingir milhões de pessoas. Então essa ferramenta é muito poderosa, certo? No que diz respeito à mente humana. Então aqui, através dessa ferramenta, nós atingimos milhares de pessoas. Uma ferramenta muito boa. Então, o bom uso nas redes sociais, ela é excelente para evangelizar, certo? Para você gravar vídeos na igreja, colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook, para evangelizar, entendeu? Então, quando é usado de forma adequada, traz edificação. Traz edificação. Você interagiu com bons pensamentos com algumas pessoas. Algumas pessoas se comunicaram com você e você interagiu com bons pensamentos. Por quê? Porque você está fazendo bom uso dessas redes sociais, certo? Então, 2 fatores importantíssimos a ser analisado. Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitch, WhatsApp, não é do diabo, gente. Coloque isso na cabeça. Essas ferramentas não é do diabo. A Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar nos últimos dias, o conhecimento ia se multiplicar, certo? Isso são ferramentas poderosas para quem sabe se utilizar dela. Agora, para quem não sabe se utilizar, fica ali alienado, fica escravizado aos desejos da carne, à concupiscência dos olhos. Então temos que ter discernimento sobre isso. Nós temos que analisar esses 2 fatos, certo? Se eu uso ele para um bem, ele vai ser muito benéfico, muito edificante. Mas se eu uso ele de uma forma inadequada, certo? Eu vou trazer prejuízos para mim e para os membros da minha família. Tá bom? Vamos aqui agora para o 1.2, a televisão. Vamos aqui falar um pouco sobre a TV, né? A TV, não estou falando da TV física, mas também faz parte. A TV está relacionado à mídia tradicional, certo?
A TV está relacionada à mídia tradicional. As pessoas de hoje, elas têm conhecimento do que está acontecendo no Brasil e no mundo através de um aparelho chamado celular. Não é mais da TV, né? Hoje a pessoa anda com o mundo dentro do bolso. Aconteceu isso na China, aconteceu isso no Japão, você vai ali estar acessando o seu celular. Entendeu? Então hoje, com esse avanço tecnológico, hoje com esse grande avanço, as mídias tradicionais, elas têm ficado para trás, certo? Porém, com esse avanço, a TV também tem evoluído. A TV também tem evoluído. E hoje nós temos aí a Smart TV, né? Temos hoje aí a Smart TV com imagem aquela 4K, né? TV, são várias TVs extraordinárias, caríssima também. Então, hoje nós temos aí a Smart TV. Agora, o que é Smart TV? A Smart TV é uma expressão do âmbito da tecnologia e que significa televisão inteligente. A Smart TV também é conhecida como TV conectada ou TV híbrida, porque é uma junção de televisão com a internet. Então essa TV também ali ela tem os aplicativos, né? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, certo? Então é pecado você ter uma TV dentro da sua casa? Lógico que não, obviamente que não, né? O texto que nós já lemos, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. A TV é lícita para mim, certo? O computador é lícito para mim. Mas nem todas as coisas convêm. Por exemplo, existe programação na TV que não me convém. Existem sites na internet que não me convém quando eu estou diante da tela de um computador. Certo? Então todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, disse Paulo. Isso foi Paulo que falou, inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo é lícito, porém você tem que saber ter o controle daquilo que deve e do que não deve. Então, se você tem um controle na mão, se você tem um controle na sua mão, então decida o que vai assistir, certo? Decida quem você é. Se você é luz ou se você é treva. Existem muitas coisas que prejudicam a família. Ao assistir determinadas programações inconvenientes, eu poderia aqui até estar citando, mas aqui nesse 1.2, o comentarista ele já cita já de uma forma bem clara, né? Então, não tem por que dar mais um subsídio dentro desse ponto que está bastante explicado, certo? Vamos agora para 1.3, a dependência da internet. A dependência da internet, certo? Primeiro vamos entender aqui o que é a internet, como surgiu, quando surgiu, ok? Por exemplo, a internet ela foi criada em 1969, na grande potência do mundo, nos Estados Unidos, chamada a princípio de ARPANET. ARPANET, chamado no princípio assim. A internet no Brasil iniciou-se ou chegou em setembro de 1988, quando no Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado no Rio de Janeiro, conseguiram lá acessar o BitNet, através de uma conexão de 9.600 bits por segundo, estabelecida com a Universidade de Maryland. Então, o que aconteceu com essa evolução, com essa chegada da internet e com esse avanço? Em janeiro de 2004 surgiu agora
uma plataforma potentíssima chamada YouTube, ou YouTube não, Orkut, né? Quem não lembra aqui do Orkut? Quem lembra do Orkut aí, comenta aqui embaixo, certo? Eu, numa época, eu sair de uma cidade muito interiorana, fui para São Paulo, e eu não sabia nem o que era isso. Aí quando cheguei lá, o pessoal falando Orkut, eu pensava que era alguma coisa de bebê. Então, quem lembra do Orkut aí, comenta aqui embaixo, interage conosco, tá ok? Então o Orkut, ele foi a primeira grande rede social. Ele foi a primeira rede social a fazer sucesso estrondoso aqui no Brasil. Aqui nesse Brasil, a rede social chegou a ter mais de 80 milhões de usuários, certo? Agora imagine, existia pessoas que tinham controle, e aqueles que não tinham, né? Ficava ali preso, amarrado, né? Existia pessoas que naquela época nem todos conseguiam ter internet na sua casa, ia para a Lan House, ficava lá horas e horas pagando house, porque não aguentava dominar o vício, né? Então, mais de 80 milhões de usuários. Aí ele começou a perder quando surgiu aí a outra potência, o Facebook, né, que foi a rede de Mark Zuckerberg, quando ele começou a dominar o nosso país alguns anos depois. Então, aqui eu falei do surgimento aí da internet e do surgimento dessa grande rede social que foi o YouTube, e também eu falei quando ela se iniciou aqui no Brasil, né? Então, nós temos observado que alguns rapazes, moças e pai e mãe, eles têm ficado dependente ao extremo, e isso traz grande risco para a família. Quando eu falo que eles têm ficado dependente ao extremo, eu estou falando relacionado à internet, certo? Estou falando relacionado à internet. Então, isso traz grande risco para a família, como eu falara. Se eles não sabem, se eles não souberem administrar o tempo que passa resolvendo algumas coisas na internet, né, pode resultar em grandes decadência familiar. Não é pecado, gente. Ninguém ter um Facebook, ter Instagram, ter WhatsApp, ter Twitter, certo? Mas a pessoa tem que saber administrar o tempo, porque senão você fica ali conversando, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3, e você não conseguiu durante o dia falar 1 hora com seu Deus. Não conseguiu falar 1 hora. Então isso é muito importante. Então, para nós finalizarmos aqui, nós vamos finalizar dizendo que existe cristão que estão tão alienados a essa dependência, certo? Em extremo, tanto os nossos jovens ficando cada vez mais presos, jovens e adolescentes, né, em jogos online, coisas terríveis. E por que não citar também os pais, né? Os pais. Então, com esses vícios desenfreados na internet, eles estão perdendo cada vez mais o valor cristão e sendo dominado pelos maus usos a esses meios de comunicação. Então, que nós venhamos ter cuidado, com o mau uso dos meios de comunicação, porque ele pode destruir a família. Então fuja enquanto há tempo. Vou deixar aqui um texto bíblico para você. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Amém? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, irmãos. Nos ajude, você que gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá bom? É aí, ó, quem não sabe, onde tem essa palavrinha em vermelho aí. Se inscreva em nosso canal, inscreva-se, ative ali o sininho,
ative as notificações para você receber novos vídeos aqui que nós postamos no nosso canal. E também, se você não gostou do conteúdo, pode deixar o seu dislike, tá bom? Interaja conosco nos comentários para que eu também venha interagir com vocês. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Essa foi o nosso comentário do primeiro tópico. Ainda tem o segundo tópico e o terceiro tópico desta lição de número 7, ameaça aos valores cristãos na família. O segundo tópico, leis e desafios do presente século, que vem aí alguns desafios desse presente século: o aborto, o grande número de divórcio e a aliança entre a luz e as trevas. São esses assuntos que nós vamos estar abordando neste vídeo, dando continuidade à segunda parte deste comentário. Abordando aqui o tópico 2, leis e desafio do presente século. Vivemos em uma era pós-modernidade, onde o relativismo tomou lugar daquilo que é absoluto. Quando eu me reporto daquilo que é absoluto, eu estou falando de valores e princípio, ok? Então, o relativo tomou lugar daquilo que é absoluto. Já que nós estamos vivendo nessa era pós-moderna, quais são as características do pós-modernismo? Quais essas características? Bom, as características dessa era pós-moderna são a ausência de valores, são a ausência de regras, e regras está ligado a normas, leis, princípios e ordem. Mas o que é lei? Lei, segundo Wikipédia, lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. É também definida como ciência da justiça e a arte da ciência. Isto é a definição de lei. Porém, dentro da lei existe leis criada para beneficiar e criada também para ir de encontro aos princípios bíblicos. Em alguns casos, as leis são estabelecidas como um massageio de ego do ser humano. Não é de se admirar, até porque o Deus desse presente século é o diabo. Nós vemos isso em 2 Coríntios 4:4, quando Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E nessa era, nós temos várias leis em vigor. Poderia citar aqui um monte delas. Muitas leis em vigor. Algumas delas que até traz benefício para o cidadão. Outras, por sua vez, vai de encontro aos nossos valores e princípios bíblicos. Por exemplo, existe a lei trabalhista. A lei trabalhista foi estabelecida para preservar os direitos do cidadão trabalhador. Todo cidadão com carteira registrada tem que ter conhecimento das principais leis trabalhistas. Quais são essas principais leis trabalhistas? Bom, todo cidadão de carteira registrada, ele tem direito a vale transporte, ele tem direito a vale de alimentação, ela tem direito de licença
maternidade, tem direito de férias remunerada, certo? Tem direito também de hora extra. Se por acaso for demitida, tem que ter pago lá o seu aviso prévio, certo? E a pessoa tem que ter ciência, se não cumprir a lei, ela pode ser demitida por justa causa, ok? Outra lei também que nós observamos, que não fere o princípio bíblico, está no artigo 121 do Código Penal, certo? Onde diz que a prática da eutanásia, que seja ativa ou passiva, é punida pela legislação penal em vigor de acordo com o Código do Dispositivo que trata do homicídio, certo? Então, o que é a eutanásia? Muitas pessoas não sabem o que é eutanásia. Eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por infecção incurável que produz dores intoleráveis. Porém, Deus não está de acordo com esta prática. Eclesiastes capítulo 8 e 8 diz que nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Então está lá o cidadão respirando através de aparelho e a família não quer ver aquele sofrimento e decide pedir os médicos para desligar o aparelho. Isso se constitui eutanásia e é um pecado. Então, qual é os desafios do presente século no que diz respeito à visão cristã? Qual é esse desafio na nossa visão cristã? Bom, os desafios são muitos e o comentarista colocou aqui. Mas dentre eles nós temos aqui o aborto, né, que vamos comentar no 2.1. Nós temos também o divórcio, que vamos estar comentando aqui no 2.2. Nós temos o suicídio, nós temos a masturbação, nós temos a fornicação, certo? Tudo isso são desafios desse presente século para a igreja enfrentar e saber lidar com essas situações. Bom, vamos falar então sobre o suicídio. Segundo uma pesquisa que eu fiz, uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos no mundo. E isso é o que diz um relatório da Organização Mundial da Saúde. Então, pesquisa relacionada a isso, a este assunto, aponta que o maior índice de suicídio está na faixa etária entre 15 e os seus 35 anos de idade. E isso atinge mais as pessoas que são universitárias, de classe média, para o alto a mais e profissionais liberais. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 5 casos relacionados ao suicídio. Primeiro nós vamos ver o suicídio de Sansão. Depois, o segundo, nós vamos ver o suicídio de Aitofel. Terceiro, nós vamos ver o suicídio de Zinri. E quarto, nós vamos ver o suicídio de Saul. E o quinto, nós vamos ver ali o suicídio de Judas Iscariote. Você que é um amante da Bíblia Sagrada, você deve ver, você deve saber como aconteceu esse suicídio. Porém, nós vamos observar que esse suicídio que aconteceu na vida desses homens são resultado de fracasso espiritual
lacuna existente na alma. Também sobre essas pessoas ricas, pobres, intelectuais, filósofo e ignorante. Todas essas pessoas clamam por paz de espírito e alegria na alma. Por isso que muitas delas cometem suicídio. E o maior ponto para não cometer é Jesus, porque Jesus é insubstituível. Ele veio para que o ser humano tenha vida. Ele já falava isso em João 10:10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele veio para dar vida para as pessoas e vida com abundância, certo? Jesus, ele veio para dar vida, não foi para tirar. Vamos comentar um pouco sobre essa questão da masturbação. Outro desafio que cerca aí os jovens. É pecado a masturbação? Bom, existe pessoas que dizem que não é pecado de forma alguma, certo? Existem pessoas que falam isso. Outras dizem que é pecado. E outros também ensinam que se não for por vício, mas por necessidade, não há problema nenhum. Então, dentro da nossa visão, entendemos na Bíblia Sagrada que o sexo não deve ser egoísta, mas compartilhado com outra pessoa no âmbito do casamento. Não estou me referindo fora do casamento, é no âmbito. Então, a masturbação é pecado, certo? Pois vai de encontro aos planos de Deus. Agora vamos falar em outro desafio que também cerca aí o jovem, toda a classe de pessoas de idade que não estão casadas. Se chama a fornicação. Nós entendemos que o sexo no casamento, ele não constitui em pecado. Por quê? Porque Deus fez o sexo para ser desfrutado no âmbito exclusivo do matrimônio. Já o sexo fora do casamento constitui-se uma prática sexual pecaminosa. Chamamos essa prática sexual de fornicação. Isso que é a pessoa estar em fornicação. E os fornicários não herdarão o reino de Deus. Portanto, a fornicação é pecado. Como vencer esses desafios do presente século? Como vencer esses desafios? Que é justamente o objetivo dessa lição, esse segundo objetivo. Os diversos desafios desse presente século. Como vencer? Primeiro, arrependendo-se das práticas, certo? Segundo, orando a Deus para Deus dar força. Terceiro, estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora aqui, no 2.1, o aborto. A Igreja de Cristo, ela está sendo atacada pela pressão da nossa cultura, do nosso país. O sistema tenta cada vez mais nos moldar. A Igreja de Cristo precisa estar atenta que o fato da legalização do aborto em mais de 60 países é uma ação diabólica. É uma ação que vai contra os princípios de Deus. E não podemos adotar essa norma em nosso meio. Nós somos luz, somos diferentes. Agora, o que diz a Bíblia Sagrada sobre o aborto? Bom, quando eu estudo a Bíblia, e você também, nós vamos entender que foi Deus que deu a vida. Lá no primeiro livro do Gênesis, no capítulo 1, 27 e o 28, foi Deus que deu a vida para o homem. A vida foi dada por Ele. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro.
A vida só Deus é quem pode tirar, e mais ninguém. Se uma mãe comete aborto, como fica o plano de Deus? Como é que fica o plano de Deus? Então, nesse caso, ela está sendo uma assassina, pois ela foi contra os planos do Criador, certo? Agora eu quero lhe apresentar aborto que não são pecado. Existe aborto que não são pecado. Primeiro, aborto natural, certo? Esse aborto natural, quando é por doença, que o feto morre, não consegue resistir, o feto morre, certo? Segundo, aborto acidental. Este aborto acidental é resultado de fatores como queda, susto e acidente, etc, entre outros. Terceiro, aborto terapêutico, certo? Aborto terapêutico. Esse aborto terapêutico é para salvar a vida da mãe, ok? O aborto terapêutico é para salvar a vida da mãe em um parto complicado. Agora vamos ver aqui o aborto pecaminoso. Nós vimos aqui o aborto que não é pecado, que não são pecado. Agora vamos ver aborto pecaminoso. Primeiro, são aqueles considerados por razões egoístas. O que é egoísmo? Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses e opiniões, desejo, necessidade em primeiro lugar. Isso é ser egoísta, certo? Vou aqui dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher, ela foi estuprada e ela ficou grávida. Só que ela não quer que a criança venha ao mundo e resolve abortar. A família também não quer que venha ao mundo e ela resolve abortar. Isso é pecado. Por quê? Porque ela foi egoísta. Ela olhou mais para a sua necessidade, certo? Segundo, por razões eugênicas. O que é isso? Esse tipo de aborto é para evitar de nascer uma criança com um defeito. Então observe o que diz a nossa Constituição relacionado ao aborto e relacionado a razões eugênicas. Até o pastor, no comentário aqui, o pastor Douglas Batista, ele falou sobre essa legislação. O artigo 128 da nossa Constituição diz que o aborto é permitido nos casos de risco de morte à mulher. Nós falamos sobre esse assunto também, correto. E estupro, daí a gente já não concordou. Também é permitido a prática do aborto nos casos de anencefalia, também no ponto de vista nosso, biblicamente falando, nós não concordamos. Por quê? O que é anencefalia? Anencefalia é uma má formação do cérebro da criança durante a formação embrionária que acontece entre o 16º e o 26º dia de gestação. E o médico vai saber se essa criança ela vai viver ou não? Então, matar ali, impedir essa vida ali, se constitui pecado diante da Bíblia Sagrada, ok? 2.2. O grande número de divórcios. Não se pode repudiar uma mulher por motivos banais, porque o casamento é coisa séria. Casamento não é para casou hoje e separou amanhã. Não. O divórcio é certo que ele não pode ser proibido. Concordamos com isso. Caso a pessoa tenha sido vítima de infidelidade conjugal, outro crime previsto na lei, e mesmo assim, depois do casal ter expirado todas as tentativas de manter o casamento, certo? Aí tudo bem.
Ali a pessoa pode se divorciar por causa de traição, ok? O divórcio, ele não deve ser descartado de hipótese alguma quando for incompatibilidade de gênero, pois se torna injustificável esses motivos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27? Estás casado? Não busque se separar, ok? 2.3, aliança entre a luz e as trevas. Bom, nós somos chamados para ser luz. A luz tem que resplandecer. A luz aqui é a igreja, né? Tem que resplandecer nas trevas. Estamos aqui neste mundo para influenciar e não para sermos influenciados. Malaquias 3:18, o profeta diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, essas moças têm que ter muito cuidado relacionado ao rapaz que conheceu. Eu estou gostando dele, é uma gracinha, mas não é cristão, não é transformado. A Bíblia diz que essas pessoas são trevas, né? Não é cristão. Então tome cuidado para não fazer aliança com as trevas. O rapaz ali, né, olhou para uma jovem. A jovem não quer saber nada de Bíblia, não quer saber nada de ir para a igreja. E ele fica ali apaixonado por ela. Cuidado para não fazer aliança com as trevas, para não sofrer futuramente. Tem um casamento aí todo arruinado porque não pensou antes de casar. Pastor, mas só que eu estou acreditando em Deus que através de mim ele vai vir para a igreja. Não é você que vai trazer ele para a igreja. Se o Espírito Santo não convencer ele não vai vir para os pés de Jesus, certo? Agora, de 100 casos a gente vê um caso aí dando resultado, mas não é aconselhável que uma moça ela comece a namorar um jovem que não é cristão, porque ela está fazendo aliança com as trevas. Não é aconselhável um rapaz namorar uma moça que não é cristã, porque está fazendo aliança com as trevas. Então, esses são os desafios, são os diversos desafios deste presente século, que a igreja tem que saber lidar com eles e tem que vencer esses desafios por intermédio do estudo da palavra, por intermédio da oração e por intermédio do arrependimento cotidiano, certo? Então, essa foi a segunda parte da nossa lição 7 que nós estamos comentando. Depois nós vamos deixar o terceiro vídeo e a conclusão. Que Deus abençoe. O terceiro tópico, que é esse tópico que nós vamos estar comentando, que é recuperando valores perdidos, né? Recuperando valores perdidos. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, o texto sagrado nos diz que o Senhor Jesus conhecia as obras e o trabalho da igreja de Éfeso. Diz que eles trabalhavam, porém, no decorrer do texto, nós vamos observar no versículo 4, que ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então eles abandonaram essa essência deste primeiro amor, né? Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que realmente colocava a mão no arado, trabalhava mesmo, trabalhava com zelo na obra do Senhor. Sem dúvida nenhuma, a agenda daquela igreja era uma agenda repleta de atividade. Nós encontramos 3 pontos
importante na vida daqueles irmãos da igreja de Éfeso. O primeiro, eles eram espirituais, sendo espirituais, tinha entusiasmo e as bênçãos de Deus vinham sobre a sua vida, mas tudo isso era no princípio, ali do começo da sua jornada, certo? Mas passando o tempo, algo mudou, alguma coisa mudou na igreja de Éfeso. O segundo ponto importante que nós temos que analisar naqueles irmãos era que aparentemente tudo estava como antes, as obras continuavam ao mesmo vapor, né? Só que tinha alguma coisa que estava errado. Observe que nós estamos falando aqui do terceiro tópico, recuperando valores perdidos. Só que tinha alguma coisa que estava errado, né? Por quê? Porque o Senhor disse para aquela igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E em terceiro, quando nós observamos para aqueles irmãos, nós observamos que a igreja era muito ativa, era uma igreja trabalhadora, certo? Entretanto, essa essência estava comprometida, a essência do amor estava comprometido. Era muita atividade, muito trabalho e pouco amor, muita atividade humana e pouca unção do Espírito Santo. Por isso veio a palavra do Senhor sobre aquela igreja, e o objetivo do Senhor era para que eles recuperassem no poder do Espírito Santo os valores que outrora foram roubados, foram perdidos. A família, ela tem que zelar pelo o valor dentro dos membros. A família, o pai como cabeça, ele tem que ter esse cuidado para ser um modelo para os filhos. Ele tem que preservar este valor para não perder. É como um comentarista diz aqui, que Lucas registra uma história magnífica da mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma dracma dentro de casa, né? A igreja de Éfeso também ela perdeu algo. Ela perdeu a essência do primeiro amor. Quantas famílias hoje não está perdendo essa essência? Porque os valores cristãos na família estão sendo ameaçados por todo tipo de coisas, né? A internet ela é muito boa quando a pessoa sabe utilizar. A televisão também é algo magnífico para nós ficarmos por dentro das informações, apesar que a internet está muito mais além do que a televisão. Mas esses valores estão sendo ameaçados, né? A igreja de Éfeso, aparentemente estava tudo bom, mas tinha algo que estava comprometido. E o que estava comprometido era o amor, a essência. Aí o Senhor vem com a repreensão e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, esse terceiro tópico, recuperando valores perdidos, é justamente a pessoa ver onde foi que errou,
O que foi que levou a pessoa a perder essa essência? O que foi que levou os membros da família a perder essa essência? Filho com pai, filha com pai, né? E vice-versa. Não existe mais aquele diálogo como tinha antes, no café da manhã, no almoço, no jantar. Não existe mais aquela harmonia, porque algo foi perdido. E muitas das vezes esse algo se perdeu dentro de casa. O 3.1 nos diz: a família e os valores cristãos. A família e os valores cristãos. Como já falamos outrora, sobre valores que está ligado a caráter e a princípio, nós observamos que existem famílias que estão perdendo esses valores, estão perdendo esses princípios, né? Estão em constante brigas, em discórdia, porque algo algo está minando as bases dos membros da família. Então, a família, ela tem que preservar este valor. Quando uma família está bem, moral, social, espiritualmente, isso vai repercutir algo benéfico para a sociedade. Mas se a família está com seus valores corrompidos, certo? Está com seus valores corrompidos, se ela não está bem moral, se ela não está bem espiritual e socialmente, né? Entre os seus relacionamentos, os seus comportamentos com as pessoas, então isso vai repercutir algo negativo para a sociedade. Então nós observamos aí muitas pessoas com maus exemplos aí na sociedade, muitos jovens na bebida, né? Nas drogas, na prostituição, porque esses valores aqui estão cada vez mais contaminados, estão cada vez mais fora dessa família tradicional. E o comentarista, o bispo Abner, colocou algo aqui muito importante. Ele diz que os valores são princípios que nos ajudam a construir e a melhorar nossa qualidade de vida, né? Então, se a família preserva, se os membros da família preservam esses valores cristãos, com certeza terá um reflexo bom lá fora para a sociedade. Então é muito importante a família ela conservar os seus valores éticos, os seus costumes morais, os seus costumes que aprenderam de berço, né? Através da educação dos pais, algo muito importante. O Gilmar Vieira Chaves escreveu algo muito importante aqui, ó. Na família, aprende-se os princípios, ou melhor, os primeiros valores. Enquanto a criança está crescendo e se desenvolvendo, principalmente nos anos mais tenros, os pais com mais intensidade e os irmãos mais velhos, de modo secundário, exercerão esta influência no aprendizado e fixação dos valores na criança. E fixação dos valores na criança. Então,
é algo muito importante quando o dono de casa, o cabeça, ele passa esse exemplo, ele passa esse modelo para os filhos, porque os filhos vão se espelhar no pai e na mãe e daí algo vai influenciá-lo para que ele seja diferente na sociedade. Então é muito importante a família preservar os seus valores, tanto em casa, para que seja refletido na sociedade, certo? O 3.2 da nossa lição, buscando e mantendo os valores cristãos. Observe que esse terceiro objetivo da nossa lição 7 é o professor ele mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-lo. Então é muito bom, é bom que o professor ele se detenha a esse objetivo para mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperar esses valores. Então, o Bispo Abner escreveu aqui, 3.2, buscando e mantendo os valores cristãos. Bom, a preservação dos valores familiares é algo muito importante quando é exercido dentro do lar. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, certo? Não é uma tarefa fácil para determinadas pessoas que não têm disciplina. Com certeza não vai ser fácil, porque essas pessoas que não têm um domínio próprio, que não têm um autocontrole, são explosivas. Muitas das vezes a mãe não sabe dialogar com o filho, não sabe dialogar com o esposo não sabe dialogar com os filhos, não sabe dialogar com a esposa, e por intermédio disso surgem muitas desavenças dentro do lar. Mas para manter os valores cristãos na família, é necessário escolher o que entra dentro do nosso lar, dentro do seu lar, dentro do meu lar. Essa escolha que você faz é muito importante, porque pode entrar algo dentro do seu lar que seja por intermédio de uma TV, né? Porque não é pecado, como já falamos, a pessoa ter TV, mas muitas das vezes a pessoa assiste conteúdos que não traz edificação para a sua vida, polui a mente da pessoa, a pessoa fica com a mente poluída, a pessoa fica cada vez mais distanciada de Deus, porque quando vai orar, quando vai buscar o Senhor em oração, aquelas coisas ficam na mente, aquela sujeira fica na mente, e não tem como ele se concentrar, não tem como ele conversar com Deus. Por quê? Porque aqueles pensamentos estão ali vagando na sua mente. Então é muito importante o dono do lar, a mulher, os filhos, saber o que está assistindo, para poder manter esses valores dentro do lar, para poder manter os seus princípios embasados na palavra de Deus. É muito importante isso. Então, que seja por meio da TV, que seja por meio da internet, você tem que fazer escolha, certo? Você não pode deixar qualquer coisa entrar dentro da sua casa. Eu como pai, nós não podemos deixar os nossos filhos assistir o que ele quer. Nós não podemos deixar os nossos filhos acessar o que ele quer. Eu como pai,
Eu tenho que observar o que a minha filha, adolescente, ou meu filho, já passando aí, já entrando na idade da puberdade, ver o que é que ele está, onde ele está navegando, com quem ele está conversando. Também ver o que a minha filha está fazendo. É certo que ele tem as privacidades dele, mas nós temos que saber, certo? Nós temos que saber para que esses valores cristãos, eles não venham a ser minados dentro da nossa família e nós venhamos aí ser uma família desequilibrada, uma família desestruturada, ok? Agora, o 3.3, responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Bom, os pais, eles são os responsáveis na transmissão desses valores, certo? Eles são responsáveis na educação dos seus filhos. Então, o falar dos pais simplesmente não é o suficiente, mas o modelo de vida que os pais ali estão transmitindo para seus filhos é que vai influenciá-los, ok? É que vai influenciá-los. Isso farão com que eles se submetam à doutrina, à educação que estão recebendo tanto da mãe quanto do pai. Então, essa responsabilidade está sobre a mãe, está sobre o pai. O pai tem que saber transmitir esses valores através dos seus comportamentos, através da sua vida como modelo, dentro do lar, fora do lar, no trabalho, na igreja, seja lá onde for, para que isso seja uma influência para seus filhos e seus filhos se submetam à educação que os seus pais estão lhe dando, porque eles estão vendo um padrão, um modelo para ser seguido, que são pais embasados na palavra de Deus. Então isso é muito importante, os pais saber transmitir valores para seus filhos. Eu quero concluir esse pequeno subsídio da nossa lição, desse tópico 3, falando o seguinte: a família brasileira cristã, ela precisa, acima de tudo, resgatar seus valores espirituais que outrora foram roubados, certo? Resgatar esses valores espirituais que outrora foram roubados. Aqui na parábola diz que a mulher que possuía 10 dracmas, ela perdeu dentro de casa, não foi roubada. Mas existe pessoas que estão perdendo e o inimigo está roubando algo que ela tinha e hoje não tem mais. Então, esta família, ela tem que resgatar esses valores. Então, como recuperar esses valores, certo? Que é justamente esse objetivo da nossa lição, que nós estamos aqui, trabalhando em cima dele, certo? A importância dos valores cristãos. Agora, como agir para recuperá-los? Como eu devo agir para recuperar esses valores que foram roubados do meio dos membros da família, na vida do pai, da mãe, dos filhos? Como fazer, né? Primeiro, a pessoa tem que agir, tem que tomar atitude dentro
desse agir, a família tem que fazer três coisas importantes. Três coisas importantes a família tem que fazer. Primeiro, quando eu me reporto à família, eu estou me reportando aos membros. Eu estou falando de pai, mãe, filhos e filhas. Então, primeiro, se ver que perdeu alguma coisa, se ver que foi minado, foi roubado alguma coisa, e a desavença está cada vez mais terrível dentro do lar, o que é que tem que fazer? Tem que se arrepender de algumas atitudes para poder resgatar, para poder recuperar esses valores roubados, esses valores perdidos. Tem que se arrepender. O cônjuge tem que se submeter em humildade ao seu cônjuge, pedindo perdão, tanto um como o outro, sentar, conversar sobre determinada situação que está causando brigas e está causando discórdia dentro do lar. A primeira coisa importante é o arrependimento, arrepender. Segundo, depois reunir a família, fazer culto doméstico, estudar a palavra, buscar de Deus na palavra, certo? Estar ali praticamente todas as noites ou de tarde, não sei o tempo que for, o tempo que for cabível para esta família, está estudando a palavra, está fazendo ali um culto doméstico, certo? E agora, em terceiro lugar, orar, fazendo culto doméstico, orando, buscando a Deus. Os filhos estão orando, os pais também estão orando, certo? Isso aqui a pessoa está agindo para recuperar os valores, recuperar os princípios que nos ajudam a construir, a melhorar nossa qualidade de vida, tanto dentro de casa como lá fora. Então isso é muito importante. Quando essa família toma essa atitude, quando essa família ela toma essa decisão, o que é que vai acontecer? Esses três elementos aqui que eu citei para vocês, arrepender-se, estudar a palavra e orar, esses elementos, eles vão mover a mão de Deus em favor à família. Esses elementos vão mover a mão de Deus em favor da família, ok? E agora temos que entender algo muito importante. Se agora a família está estudando a palavra, se a família está orando, se houve arrependimento, temos que entender que o estudo da palavra, certo? Não pode ser sem oração. Tem que ter estudo, mas tem que ter oração. Porque através da oração, Deus vai abrir a nossa mente para entender a palavra. Se estuda a palavra e não ora, nós podemos tirar conclusões de nós mesmos e podemos ali criar heresias, certo? Outra coisa importante, se ora também e não se arrepende do pecado, essa oração não produz nenhum efeito. Então tem que ter arrependimento, tem que consertar o altar e orar, certo? Para que venha ter um efeito, para que venha mover a pessoa de Deus ao nosso favor. E último, arrependimento. O arrependimento sem um confronto com a palavra de Deus é impossível, certo? Por quê? Pois a Bíblia que nos mostra que nossas falhas, a Bíblia que nos mostra as nossas falhas, ela nos confronta das nossas falhas. E o que é que o Espírito Santo faz pela sua vez? Ele nos convence do nosso erro, certo? Ele nos convence dos nossos pecados. Então é muito importante isso. É muito importante. Um tem que ser de acordo com o outro. Dentro desse pequeno subsídio que eu deixei aqui para vocês, eu peço que vocês nos ajudem em oração. Nos ajudem em oração para que cada vez